Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que é simplesmente um divisor de águas e implementar um fluxo de transação sem taxas na Solana. Na nossa última lição, a gente botou a mão na massa e construiu um programa de cofre, o Solana Vault Program. Super seguro, lembram? Bom, agora a gente vai dar um upgrade nessa história. Pensem nisso como um acesso VIP a um cofre. A gente vai permitir que as interações e depósitos no contrato inteligente aconteçam sem que ninguém precise pagar aquele pedágio chato da rede, o famoso gas. É isso mesmo, um fluxo totalmente sem taxas. Vamos entender como essa mágica da engenharia realmente funciona na prática? Nossa agenda de hoje está bem direto ao ponto. A gente começa com uma introdução a esse fluxo sem taxas, depois vamos entender o papel do Relayer, falar sobre assinaturas e nonces duráveis, montar a nossa transação passo a passo, rodar os testes do nosso cofre e, claro, fechar com os próximos passos. Vamos lá? Então, começando com a seção 1, Introdução ao fluxo sem taxas. Para colocar todo mundo na mesma página, a gente precisa falar sobre uma das maiores dores da Web3, né? Sabe aquela fricção terrível de ter que pagar a taxa de rede só para interagir com o contrato? Pois é. Aqui do lado esquerdo a gente tem um modelo tradicional da EVM. Nele, o fardo financeiro cai todo no colo de quem está usando. Tem que ter a moeda nativa na carteira, senão nada feito. Mas olha só o lado direito. O nosso novo fluxo sem taxas na SVM, a máquina virtual da Solana. Aqui, a intenção da transação é apenas assinada digitalmente off-chain, ou seja, fora da rede. E aí entra a figura do Relayer, que é basicamente aquele amigo super generoso que pega a sua assinatura, empacota tudo e diz, deixa que eu pago a conta. A experiência de uso vira outra coisa, fica mágica, literalmente invisível. E isso nos leva à seção 2, onde a gente detalha exatamente o papel desse Relayer. Essa matriz é como se fosse a lista de peças do nosso motor. E é muito legal ver como cada papel é perfeitamente isolado. Quem está usando o sistema fornece o que a gente pode chamar de aperto de mão secreto, que é a assinatura da intenção. Aí o Relayer entra como a engrenagem que paga a conta, o fee payer, colocando os lamports necessários para cobrir a taxa da rede. O nosso programa do cofre, que a gente construiu antes, atua como um inspetor super rigoroso. Ele olha a intenção, verifica tudo e só então executa o depósito. E para fechar com chave de ouro, temos a conta de nonce durável. Pensa nela como um colete à prova de balas, garantindo que absolutamente ninguém consiga fraudar o sistema repetindo transações. É um trabalho em equipe incrível. Bora para a seção 3, assinaturas e nonces duráveis, que é onde a segurança do nosso cofre mora. Agora, uma dúvida justa que sempre surge. Se a pessoa só assina autorizando um depósito, o que impede um relayer mal intencionado de pegar essa assinatura e usar dezenas de vezes para drenar a conta? A resposta, pessoal, está no nonce durável. Ele funciona como um passe VIP que simplesmente se autodestrói depois de usado. Na Solana, as transações precisam de um block hash recente para provar que são novas. Mas, como a gente está num fluxo patrocinado off-chain, o nonce durável fornece um identificador único que fica guardado on-chain. Então, quando a transação é submetida, o programa do cofre consome esse nonce. E a partir desse exato segundo, aquela mesma transação assinada vira pó, fica totalmente inválida. Isso acaba completamente com qualquer chance de ataques de repetição, os famosos replay attacks. Genial, né? Avançando para a seção 4, construindo a transação. É a nossa linha de montagem. Pessoal, a ordem cronológica aqui é sagrada, tá? Não dá para inverter. Passo 1, a gente formata uma mensagem determinística e estruturada sobre o depósito. É essa mensagem que vai ser assinada off-chain. Passo 2, e esse é o pulo do gato, a gente cria uma instrução especial de verificação, ED 25519, que contém essa assinatura. Terceiro, a gente adiciona a instrução de depósito do cofre. Presta atenção. A verificação ED 25519 tem que acontecer antes do depósito, para o validador da rede já confirmar a autenticidade antes mesmo do programa do cofre rodar a lógica dele. Quarto passo, a gente busca o nonce durável lá na rede. E por fim, no passo 5, o Relayer fecha o pacote assinando como o pagador da taxa. Seguindo essa receita de bolo à risca, a transação desliza pela rede sem nenhum tropeço. Mas olha, pausa para um aviso extremamente importante. Engenharia de verdade exige precisão cirúrgica. A serialização da mensagem assinada off-chain precisa ser matematicamente idêntica ao que o programa vai ler on-chain. Um byte fora do lugar, um espaço sobrando num JSON, isso é, de longe, a causa número 1 de falhas na verificação da assinatura. E se a assinatura falhar, o cofre trava tudo e não deixa passar nada. O segredo do sucesso aqui é garantir uma formatação determinística super estrita dos dois lados, sem exceções. Entrando na seção 5, testando o nosso cofre. Hora dos diagnósticos.
E para provar que a nossa máquina não só é bonita, mas funciona de verdade, a gente roda 3 testes de integração obrigatórios contra o validador local. O primeiro é o depósito patrocinado bem-sucedido. Ele verifica se a entrada VIP deu certo, o relayer envia e o saldo lá no cofre realmente aumenta. O segundo teste verifica a rejeição de repetição. Ele vai tentar forçar, de propósito, o uso de um passe VIP antigo. O programa tem que bater o olho, ver que o nonce já foi consumido e barrar a transação na hora. O terceiro e último teste é a rejeição de assinatura inválida, simulando uma adulteração na mensagem no meio do caminho. A instrução ED2551 tem que falhar espetacularmente antes de sequer tocar na lógica do cofre. Se a sua arquitetura passar nesses 3 testes, parabéns, ela é sólida como uma rocha. Chegamos à nossa última sessão, conclusão e próximos passos. Se for para guardar uma única coisa desse nosso papo de hoje, que seja essa filosofia aqui: separe a intenção de quem usa do pagamento da taxa. No instante em que a gente divide essas duas coisas, a experiência na Web3 muda de patamar. Quem está operando só precisa provar, usando criptografia, o que quer fazer. E todo o resto da dor de cabeça, gerenciar a moeda nativa, interagir com o runtime, tudo isso é empurrado para a infraestrutura, para o relayer. É exatamente assim que a gente consegue construir aplicações realmente amigáveis e com zero atrito. E para fechar, eu deixo uma provocação no ar para vocês pensarem. A gente acabou de provar que um relayer consegue executar um depósito patrocinado usando só uma assinatura e um nonce, certo? Mas, e se a gente automatizar esse relayer? E se, em vez de assinar cada passinho, a gente emitisse chaves temporárias para gerenciar uma sessão inteira de uma vez? Pois é, essa evolução natural atende pelo nome de Session Keys, ou chaves de sessão. E adivinha, é exatamente esse o tema fascinante da nossa próxima lição. Para continuar dominando o desenvolvimento na Solana e mergulhar fundo nessas abstrações, não deixem de acessar o site Forge College. Lá tem tudo o que vocês precisam. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise detalhada da Forge College. Continuem construindo e até a próxima!